propôs a implementar, o Flamengo joga bem. Acho que o Rogério tem capacidade para colocar mais de uma forma de jogo, até porque ele já fez isso. Sim. O Fortaleza na Série B era completamente diferente do Fortaleza na Série A. O São Paulo... O Fortaleza, quando joga o cearense, o estadual, é um time que ataca o tempo todo. Sim. Quando joga o brasileiro, se protege um pouco mais. Então, acho que ele tem essa variação. Óbvio que pronto, como técnico, ele não está, e acho que nenhum técnico... Todo mundo vai continuar evoluindo. Claro. Mas eu vejo, ele é um cara tão competitivo e quer tanto ser campeão, e o Caio conhece essa característica nele como companheiro de equipe, que quando ele viu essa oportunidade, ele realmente entendeu que não poderia perder. Ele vai ter que se entender com o que ele disse aqui para nós. Essa é a que me parece ser isso. Assim, ele vai explicar. E eu acho que vai ter eu imagino, né? Que vai ter até uma solidariedade do Fortaleza, uma compreensão do Fortaleza. O Fortaleza precisa pontuar no brasileiro. Precisaria... Tudo pela frente ainda, né? Sem dúvida. Eu acho que precisaria ficar claro, Kleber, ficar claro que não há um rompimento de contrato. Claro, houve um acordo, né? Um acordo do presidente do Fortaleza com o profissional que ele contratou. Um acordo do profissional que está saindo com o presidente que o contratou. Não fica bem para a carreira do Rogério o segundo rompimento de contrato em tão pouco tempo, ele dizendo que não iria sair. Não fica bem, não cai bem na história. Agora, que ele tem tudo para fazer um excelente trabalho no Flamengo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Kleber, é muito difícil dizer não pro Flamengo. Sem dúvida. Eu acho que assim, tão importante quanto as conquistas, os títulos, as vitórias, é a forma como você sai de um clube. E para este Flamengo, né, me parece que o Rogério está sabendo lidar com essa questão da saída do Fortaleza pela segunda vez de uma maneira muito bacana. O que você e o Galvão estão falando, eu imagino que é exatamente o que vai acontecer. Um acordo entre Rogério e diretoria, um agradecimento público em relação ao legado que o Rogério está deixando. E não é só na forma de jogar, não é só nas conquistas. Centro de treinamento. É o centro de treinamento, é a qualidade do campo, é entender o futebol muito além das quatro linhas. Muito legal isso. Eu acho que o Fortaleza tem um caminho pela frente de uma estrada que já foi muito bem pavimentada. Agora é só dar continuidade. O outro lado... O Rogério tem um modelo de jogo que encaixa perfeitamente com o que o Flamengo procura, tem variação tática, tem a intensidade que os grandes times do mundo têm. Só tem um detalhezinho que só o tempo vai dizer como é que ele vai lidar. São jogadores consagrados. O tamanho dos jogadores, né? Os jogadores do Fortaleza têm fome. Os jogadores do Fortaleza, o Rogério é muito maior que todos eles. No Flamengo, os caras são do tamanho dele. Sabotar aquele os caras abridor de brasileiro, os caras ganharam tudo, os caras ganharam Libertadores. A vantagem que eu vejo para este momento é que os caras recuperaram a fome. Por quê? Porque sabem do potencial que tem e estão deixando a desejar. Então vai vir um cara e vão falar, vamos junto de novo. Agora, comunicação, a forma como você vai convencer isso é fundamental, né? E estimular é o que vai fazer toda a diferença. Isso é fundamental. Hoje os jogadores são simpáticos à ideia do Rogério. Eles gostariam, os jogadores do Flamengo hoje gostariam de ter o Rogério como técnico. Porque assim, tem essa... Eu queria que o Júnior falasse, Kleber. Queria que o Júnior falasse isso, porque o Caio usou uma frase absolutamente perfeita. No Fortaleza, como importância como jogador e história, muito maior. Mas no Flamengo, tem jogador que tem uma história grande. Mas a história do Rogério como jogador é gigantesca. O Rogério ganhou mais de uma Libertadores, o Rogério ganhou o título mundial de clubes, o Rogério é o ídolo maior de uma história de um grande clube como São Paulo. Então, ele na pior das hipóteses, ele chega conversando de igual para igual. Tá certo, maestro? Não, igual nada, ele é muito maior do que todos eles que estão lá, pelo menos até agora, né? Quer dizer, eu também acho. A história do Rogério, o Rogério foi campeão do mundo, né? Quer dizer, pela seleção e pelo São Paulo 3 vezes. Eu acho que tem uma coisa que vai importar muito, é o espírito de liderança, entendeu? Porque esses jogadores estavam acostumados a ter uma cobrança muito grande o ano passado. E talvez esse ano, pela característica do treinador, não tenham tido tanta cobrança, né? Porque o Jorge Jesus, ele mordia e assoprava, entendeu? Quer dizer, dentro do trabalho, que eu quero dizer. E acho que o Rogério tem toda essa liderança, toda essa capacidade de fazer cobrança. O que ele já fez como atleta, é lógico que tem um certo valor, né? Mas acho que o que está fazendo como treinador, e além disso, ele vai ter nas mãos um material humano qualificado, né, para colocar as suas ideias em prática. E o fato, como disse o Everaldo, de conhecer os jogadores, conhecer o Campeonato Brasileiro, as competições que ainda estão
que o Flamengo ainda está disputando, eu acho que isso conta e muito a favor dele. Não vai ter o tal do tempo para treinar. Vai ter que arrumar uma fórmula exatamente de encaixar o seu time com as suas ideias para poder a coisa dar certo. Mas é isso mesmo, é a comunicação que ele terá com o jogador, é o modo, porque uma coisa é você exercer uma liderança como jogador de futebol, de um elenco, outra coisa é você exercer a liderança como chefe de um grupo grande, né, heterogêneo, de jogadores conhecidos, famosos, campeões, mesmo com isso que o Júnior falou. Quer dizer, ele estava lá, começando no São Paulo, no primeiro título acho que ele nem estava ainda no elenco, no segundo ele já era o reserva do Zete, né? E no terceiro ele era titular absoluto. Além de ter sido campeão brasileiro, fez o tricampeonato brasileiro, duas Copas do Mundo, né? A de 2002 e a de 2006, evidente, tem um tamanho gigantesco, mas tem essa, não adianta só ter o tamanho, você tem que saber usar o seu tamanho para não colidir com outros caras que são mais ou menos grandes, né? O tamanho dele é tão grande, o Noriega vai falar, perdão, você lembrou de Copa do Mundo. Ele não jogou em 2002, que o Marcos era titular absoluto. E lembro que o Parreira fez, a nobreza do gesto do Parreira, na Copa de 2006, no jogo contra o Japão, se não me engano, não é isso, Júnior? Não é isso, Noriega? Você que tem os números sempre de cabeça, Nori? É isso aí, Japão. Isso aí. Contra o Japão, ele colocou o Rogério no intervalo e o Parreira disse a mim pessoalmente e disse publicamente: o Rogério não poderia terminar a carreira dele na seleção brasileira sem jogar uma partida de Copa do Mundo. Olha, o reconhecimento de um técnico tetracampeão do mundo, pô. Ela não é, Nori? Esse foi um jogo interessante, botou... Muito, não é o assunto do momento, mas botou muita dúvida na cabeça de muita gente que o Brasil jogou contra o Japão naquela Copa. Ele falou, pô, e acabou o jogo, o Zagallo falou assim, esse é o time. Ele ficou na dúvida e não mandou. Esse foi. Mas esse é o time que ganhou do Japão, né? Mas, Noriega, o Rogério tem já um jeito de jogar? O Rogério tem essa versatilidade? Tem. Você acha que esse aí chega e convence os caras na boa? Eu acho que ele é dos treinadores jovens do Brasil, ele é o que está mais preparado para passar uma ideia, um conceito de jogo. Ele era o pênalti sem goleiro para ser contratado? Não? Mas assim, eu tendo a achar, o Galvão colocou um negócio assim, eu tendo a pensar como torcedor do Fortaleza hoje. E o Rogério pode estar passando uma mensagem para o mercado de que ele é um cara que não termina trabalho. Porque foi aquela história de ele saiu do Cruzeiro, saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro, aí ele foi escorraçado do Cruzeiro e o Fortaleza estendeu a mão para ele de novo. Então, o torcedor do Fortaleza deve estar pensando, pô, Rogério, de novo você vai me abandonar nessa luta? Então, não que ele não deva, isso é uma questão muito particular, o cara atender ou não, e o convite do Flamengo é um convite difícil de se dizer não. Mas ele pode estar construindo uma trajetória inicial que o dirigente de outro time vai pensar o seguinte, pô, vou contratar o Rogério, ele vai me deixar na mão no meio do caminho de novo? Deixa eu aproveitar só para aproveitar essa sua dica, essa sua deixa, para botar a entrevista que foi citada aqui pelo Galvão, quando ele conversou aqui com a gente no Bem Amigos. Bom, vamos ouvir para depois a gente analisar as circunstâncias, né? Até porque eu quero colocar uma coisa em relação ao Domi também. Tem a ver Domi com o Rogério e a postura do Flamengo. Porque o mundo gira, né? Sim. Vamos ouvir o que o Rogério falou aqui há algumas semanas. Hoje eu cumpriria meu contrato com o Fortaleza, independente de qualquer coisa. Eu ano passado tive uma experiência e eu achei que... Eu sempre falo que quando você muda de time no meio de uma temporada, você não tem mais condições de reclamar quando te mandam embora, né? Porque você tomou essa atitude antes. Apesar de ter cumprido o contrato, pago a multa rescisória, foi feito isso, então eu acho que o contrato não é que ele não foi cumprido, né? Mas você vai aprendendo com o passar do tempo, né? Então eu gosto sempre, e o Muricy acho que falou isso também, que sempre cumpriu os seus contratos, e eu pretendo finalizar a temporada no Fortaleza, independente de proposta que venha, pretendo finalizar a temporada e depois, como todos os outros anos, sentar, conversar. Pois é, por isso que eu acho que tem circunstâncias, tem momentos, né? Claro. Quando o Muricy já entra em campo como um comandante de ataque, sorridente, mas você estava falando para eu chamar o Muricy? Então, era só uma questão de colocar... Eu acho que ao convidar o Rogério, o Flamengo está se reconciliando com o futebol brasileiro. Porque quando o Flamengo vai atrás do Domi, ele não vai atrás do treinador Domenech Torrent, ele vai atrás do auxiliar do Guardiola, de uma grife. Ele passa a seguinte mensagem: ninguém no Brasil serve para treinar o Flamengo. O Flamengo está muito acima do futebol que se joga no Brasil. Agora o Flamengo está se reconciliando com o futebol brasileiro, entendendo que há um treinador no Brasil capaz de cuidar do Flamengo.
E assim, fica para mim essa ideia. Se eu sou um dirigente de futebol, o Rogério acertando com o Flamengo, eu fico assim, ressabiado. E penso muito como torcedor do Fortaleza. Pô, Rogério, a gente deu a mão para você depois daquela roubada do Cruzeiro, né? Mas é como você falou, a vida é um ponto tem que de tomar vista. decisões. É um ponto de vista. Imagino que haverá quem pense assim como você, entre os torcedores do Fortaleza, torcedores de outros clubes, dirigentes de futebol. Quando eu digo que o mundo gira e as circunstâncias alteram às vezes, Claro. porque essa declaração dele, ela é dada dentro de um contexto. Pô, você saiu do Fortaleza, foi para o Cruzeiro. Agora, a minha expectativa ainda é de que o próprio Fortaleza entenda. Mas com isso que vocês disseram, só que o Fortaleza tem que somar ponto. O Fortaleza vai ter de buscar alguém que consiga manter aquele trabalho, aquele ritmo, a conquista de pontos, porque o campeonato, o Fortaleza estava todo dia em 8º lugar, agora caiu para 10º. É muito mais difícil substituir o Rogério no Fortaleza do que o Dome no né, Flamengo. Aí, Muricy, então é lógico que para você é a questão óbvia, né? Um cara que começou a trabalhar como você ali, como um futuro treinador de futebol, em quem o Tele Santana viu talento para ser técnico. Você vira técnico do São Paulo e também não tem uma vida longa, né, na primeira oportunidade de ser treinador do São Paulo. Vai rodar mais do que o Rogério rodou, mas vai rodar, né, outros times brasileiros, vai rodar o mundo, vai trabalhar na China, vai trabalhar fora do Brasil, para depois assumir, né, vai ser campeão paulista pelo São Caetano, que é um super título. O cara é campeão paulista pelo São Caetano. Vice da Libertadores. Não, depois, né?